Muito bem. Então, vocês lembram, na última aula nós começamos a falar sobre alocação ligada, ou seja, aquela que usa memória dinâmica e apontadores para construir vários tipos de estruturas. Basicamente, nós estamos dando exemplos de estruturas que ainda têm uma certa ordem. São listas ligadas, sejam simples, sejam circulares, sejam com cabeça, sem cabeça, melhor dizendo, com nó cabeça, certo? E podiam ser duplamente ligadas, simplesmente ligadas, certo? E depois, no fim da aula, acho que eu dei o exemplo de uma aplicação de uso desse tipo de listas. No caso, usamos listas simples, ligadas, circulares, com nó cabeça, não era isso? Então, eu expliquei para vocês mais ou menos a ideia disso. E depois comentei um pouquinho os algoritmos que seriam usados. Falei explicitamente falei como é que seria a declaração, que era aquela declaração parecida com um nó de uma lista simples genérica, e depois dei exemplo de uma função, que era a função que imprime os elementos de um polinômio, e depois expliquei para vocês como é que seria a função de soma de dois polinômios que produz um novo polinômio. Notem que esse novo polinômio R, ele deve ocupar novas posições de memória. Ele não deve destruir nem mexer nos polinômios dados, porque esses polinômios podem ser usados para outras operações. Certo? É dessa maneira que vocês devem implementar. Essa é a tarefa número 2, que já está no ar. Acho que já pode submeter até, quem quiser. Quem já fez? Está funcionando? Tá bom. Lembre que aqui se aplicam algumas restrições. Não é para usar recursão, etc, etc. E não é para usar malloc e free do sistema. É para usar aquele pacotinho que eu distribuí para vocês também. Uma observação: alguém me perguntou por que não pode usar recursão. Recursão é uma ferramenta excelente. Em alguns casos é quase indispensável. O único jeito de escapar disso é simular a recursão, que é muito mais difícil. Mas nós vamos fazer isso numa certa altura. Por outro lado, é uma ferramenta que tem um certo custo associado com ela, chamadas de funções a mais, etc. Então a gente deve usar sempre que bem justificado. Sempre que a natureza do problema é tal que fica mais fácil resolvê-lo usando recursão do que sem usar recursão. Nós vamos ver vários exemplos mais para frente. Esse problema em particular, o de manipulação de polinômios, não exige o uso de recursão. Aqui, muito naturalmente, basta usar comandos repetitivos, como while, for, etc. Na realidade, while, for, etc. é uma maneira de substituir a recursão por uma coisa um pouco mais simples, mas que no caso desse particular problema é perfeitamente adequada. Então, por isso que eu desencorajo vocês, nesses casos, a usar recursão, porque ela não é necessária. Num certo sentido, é usar canhão para matar uma mosca, certo? Pergunta é por que eu não quis que usasse memória dinâmica na tarefa 1, porque não era necessário. De novo, veja bem, a ideia lá era testar, ou melhor, vocês acostumarem com o uso de matrizes. Não havia, nós demos um limite quanto ao tamanho da matriz, que era 30 por 30, certo? Vocês podiam simplesmente, a ideia era declarar uma variável 30 por 30 e não precisava mais usar. Em termos de custo, em princípio não há muita diferença. Na realidade há uma pequena dificuldade. Veja bem, se você alocar uma memória de tamanho fixo na memória dinâmica, não tem nenhuma vantagem. Você poderia querer alocar na memória dinâmica se você não soubesse a priori qual é o tamanho máximo da matriz e com isso quisesse reservar qualquer tamanho. Só que matriz quadrada fica complicado de reservar na memória dinâmica, porque você não pode reservar tamanho variável de uma linha. Você só pode, no último índice, você pode aumentar o número de elementos. Hein? Você não usou matriz? Por que não? Bom, então você não seguiu bem o enunciado do problema, mas tudo bem. Você colocou dois vetores dizendo quais são as ligações. Em princípio, tudo bem. Na realidade, pode ser uma boa solução. Vamos ver o que o monitor diz, certo? Tem alguém? Não quero que ele me pergunte. Toda aula ele pergunta isso, né?
Pior que aparece depois na gravação. Mas tudo bem. Pode ser que foi uma boa solução, sim, certo? É que no caso a ideia era mostrar essa estrutura que é a chamada matriz de adjacências, certo? Que em algumas aplicações você ia precisar dela, tá bom? Espera aí, você falou 2 vetores? Ah, você não guardou a matriz de... Você simplesmente guardou os caminhos. Tudo bem, você sabia que o número máximo de caminhos é aquele que... Sei. Tá bom, é que você usou uma solução diferente do que tinha sido sugerida, tá bom? Não está errado, pode ser até para esse problema particular, pode ser até mais eficiente, tá? Mas no futuro é bom seguir as recomendações do enunciado, porque às vezes a gente bola uma tarefa, não é tanto vendo a resolução do problema, é mais para usar certas técnicas que vocês deveriam aprender. No caso não faz muita diferença, tá bom? Ok, então eu comentei essa ideia de usar o paradigma de intercalação no caso de soma de polinômios. Essa ideia de intercalação aparece em vários contextos. Vocês vão ver, existem algoritmos de ordenação que usam intercalação como passo intermediário. Existe a ideia de atualização de um cadastro que também no fundo faz intercalação e assim por diante. Então a ideia geral de intercalação é importante, tá, ok? Esse é um exemplo relativamente simples de uso de alocação ligada. O próximo exemplo é bem mais complicado, tá? Mas talvez seja o exemplo mais complicado que vocês vão ver de alocação ligada, de uso a apontadores, certo? E o problema que eu vou apresentar é o seguinte: esse é um exemplo do que a gente chama matriz esparsa. Na realidade não é um bom exemplo. Por que não é um bom exemplo? Porque a gente só fala em matrizes esparsas quando elas são grandes. Matriz desse tamanho tanto faz como vocês representam, que qualquer coisa vai ser eficiente. Essa matriz em particular é 4x4. Certo? Tem 16 elementos. Isso, qualquer implementação é difícil fazê-la ficar ineficiente. Certo? Mas imaginem que em vez de 4x4 fosse, por exemplo, 1000x1000. Imaginem também que essa matriz provém de algum problema onde é normal apenas uma pequena percentagem de elementos ser diferente de zero. Notem que eu não estou falando mais em matriz triangular, que tinha uma forma especial. Eu estou dizendo, eu não sei quais os elementos, mas uma grande percentagem deles, na realidade, grande maioria, vai ser zeros. Só de vez em quando aparece um elemento não nulo. Existem alguns problemas em matemática aplicada, física, etc., onde aparecem esse tipo de problemas, de matrizes. São chamadas matrizes esparsas, que têm muito poucos elementos não nulos. E aí vem aquela mesma ideia. Puxa, se eu pegar uma matriz 1000x1000, e vamos supor que apenas 5% dos seus elementos são diferentes de zero. 1000x1000 dá 1 milhão. 5% de 1 milhão dá quanto? 50.000. Então eu vou reservar uma matriz de 1 milhão de elementos, mas usar efetivamente apenas 50.000 posições dela. O resto vai ser zeros. E aí eu introduzo na realidade 2 ineficiências. A primeira ineficiência é a ocupação de memória. Eu vou ocupar muita memória. A segunda ineficiência é que qualquer operação que eu fizer com matrizes, eu vou percorrer 1 milhão de elementos, porque a priori eu não sei quais deles são iguais a zero, quais não são. Então o número de operações, nem que seja só para percorrer a matriz, examinar cada elemento, vai ser proporcional a 1 milhão, não é isso? Se eu inventar uma representação mais econômica, que representa apenas os elementos não nulos, o número, bom, em primeiro lugar, que como é apenas 5%, mesmo que a representação de um elemento seja mais complicada, o número de elementos vai ser apenas 50.000. Então, o número, em primeiro lugar, a memória usada vai ser certamente muito menor. Em segundo lugar, se eu representar de maneira conveniente, o número de operações que eu vou executar para examinar todos os elementos vai ser proporcional ao número de elementos não nulos. Em vez de 1 milhão, vai ser apenas 50.000. Certo? Isso faz muita diferença. Está claro isso? Então, precisa inventar uma representação para isso. A gente poderia inventar vários tipos de representação. Eu vou mostrar uma representação que é clássica na literatura, que supõe o seguinte: na realidade supõe quase que o pior caso, ou seja, o caso no qual vocês precisam percorrer os elementos da matriz por linha ou por coluna, dependendo do que vocês fazem. Vocês vão perguntar, puxa, mas por que precisa dos dois? Numa dada aplicação, quem sabe só precisava de uma.
Pensem, por exemplo, em produto matricial. Como é que a gente faz produto de duas matrizes? Vocês lembram ainda? A gente precisa percorrer a primeira matriz por linha, não é isso? E a segunda matriz por coluna. Aí já tem um exemplo onde uma dada matriz, às vezes quero percorrer por linha, às vezes por coluna. Então eu vou querer uma representação na qual todos os elementos podem ser percorridos tanto linha a linha como coluna a coluna. Certo? E uma representação na qual seja fácil achar esses elementos, que seja relativamente eficiente. Eu vou supor também que eu vou ter que... Não existe, como dizem americanos, não existe um almoço de graça, ou seja, algum preço eu vou ter que pagar. Vocês vão ver que a estrutura vai ficar um pouco complicada e nem todas as operações serão tão rápidas assim. Para pegar um elemento genérico, IJ, por exemplo, eu vou pagar um preço um pouco maior. Quer dizer, não vou pegar simplesmente, não vou poder dizer, me pegue o elemento 2, 3, e aí, numa única operação, aparece esse elemento. Não vai ser assim. Vai ser um pouquinho mais complicado. Certo? Mas, em compensação, se eu quiser pegar um a um, o tempo de passar de um para o outro vai ser fixo, vai ser constante. Tá bom? E a representação que eu vou usar, não se assustem, é essa aqui. À primeira vista ela parece complicada. Eu não sei se está legível isso. Mais ou menos, hein? Dá para enxergar? Para quem não enxerga, pode pegar. Para quem pegou cópias das transparências, lá aparece mais fácil, tá? Aqui não tinha jeito de caber. Eu coloquei aqui a matriz de novo, só para vocês terem ideia. A ideia básica dessa representação é a seguinte. Ignorem, por exemplo, por enquanto, esses elementos que têm um campo achuriado. Dá para ver que esses elementos aqui de lado e os elementos em cima, eles na realidade serão nós cabeça. Aqui nós teremos várias listas. Okay? Mas o que interessa, vamos pegar um nó genérico aqui. Esse nó representa esse número 20 aqui, que é diferente de zero. Certo? Cada nó ele terá vários campos. Aqui em cima tem os dois campos que dizem quais são os índices de linha e coluna desse elemento. Dá para enxergar o 2 e 3 que estão aqui em cima? Aqui em cima tem dois números inteiros, 2 e 3, certo? Embaixo, aqui, tem o número 20, que é o valor do elemento. E além disso, tem mais dois campos apontadores. Porque esse elemento pertence à lista dos elementos da linha 2. E o outro que está aqui, esse apontador, porque esse elemento pertence à lista dos elementos da coluna 3. E a ideia é a seguinte, cada linha da matriz e cada coluna da matriz forma uma lista ligada, simples, circular, com nó cabeça. Isso é tudo junto, tá? Só que cada elemento pertence a duas listas, em vez de pertencer a uma só. Na realidade, essa representação é uma generalização da representação do polinômio. A gente só representa números não nulos, e cada elemento traz com ele a informação daquele elemento, que é o valor, a linha a qual pertence e a coluna a qual pertence. E além disso, o elemento pertence a uma lista. Se eu soubesse a priori que eu só vou percorrer por linhas, eu não precisava das listas verticais aqui, que são listas das colunas, ou vice-versa. Mas como eu estou supondo que eu quero eficiência, tanto no percurso por linha como por coluna, eu fiz esse cara pertencer, esse elemento aqui, pertencer às duas listas. Então aqui está o nó cabeça da coluna número 2. Aqui é número 1, número 2, 0, 1 e 2, é coluna número 0, 1, 2, a coluna 2, certo? Tá certo isso? Isso mesmo. E esse aqui, eu errei alguma coisa? 0, 1, 2 e 0... não, tá certo. E aqui é linha 1 e aqui é linha 0 e linha 1. Tá claro? Então, esses nós aqui são os nós cabeça das linhas. 0, 1, 2, 3, 4. Certo? Esses nós aqui são os nós cabeças das colunas. Tá? Mas aí notem o seguinte. Se eu deixasse simplesmente assim, notem que tem mais um cara aqui que eu não falei o que é isso, não é isso? Vamos até mudar a cor dele. Azul, por exemplo. Tá? Tem um nó especial aqui. Que nó é esse? Bom, eu vou chamá-lo de nó super cabeça, tá?
Porque notem que eu fiz o seguinte, os nós cabeças das colunas, das listas das colunas, também formam uma lista ligada, circular. Tá certo? Aqui. Os nós, que são os cabeças das listas, das linhas, também formam uma lista ligada circular. E este nó aqui é o cabeça dessas duas listas, dos nós cabeças. Por isso que eu chamei de super cabeça, tá? Porque ele é cabeça das cabeças. Okay? E aí, por convenção, em todos eles eu coloquei índices negativos para indicar que aquilo é um nó cabeça. Então, por exemplo, aqui, como é um nó cabeça da coluna, tem mais uma pequena complicação aqui. Eu preciso modificar essa transparência. Se vocês notarem a numeração das linhas e colunas aqui, na realidade começa em 1. Por isso que eu fiz confusão, linha 1 e linha 0, tá? Então pensem novamente, isso aqui na realidade 1, 2, 3, tá? 1 e 2. Desculpa. Então aqui, neste nó aqui, aparece o índice menos 1, que indica um nó cabeça de coluna. Tá certo? Porque a linha dele é menos 1. E o índice 3, porque ele é da terceira coluna. Num nó como esse aqui aparece o contrário, linha 2 e coluna menos 1. Ok? Todo mundo entendeu a ideia da representação? E notem que os nós que não são nós de nós cabeça, só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? Que é exatamente o número de elementos não nulos dessa matriz. Somente eles que estão representados. E eu uso mais uma convenção que a ordem de inserção nessas listas é a ordem da linha e da coluna. Tudo bem? Então, se vocês olharem um elemento, né, ele ocupa muito mais espaço do que ocuparia o elemento original. Elemento original, se a gente supusesse que são números reais, por exemplo, tá? Reais no PC ocupam quantos bytes? 6 ou 8? Eu nem lembro mais. Bom, vamos supor que inteiro ocupa 4 bytes. Tá? Essa representação aqui coloca mais 2 inteiros e mais 2 apontadores. Supondo que cada um desses campos ocupa 4 bytes, a gente multiplicou por 5 o número de bytes necessários para representar um elemento da matriz. 5 vezes mais. Mas se vocês pegarem o total da matriz, nesse caso a gente não ganha nada. Na realidade perde. Mas se for aquela matriz que eu falei, de 1 milhão de elementos, onde apenas 5% são não nulos, o fato de multiplicar por 5 o tamanho do nó ainda traz bastante economia. E além disso, nós vamos poder processá-la muito mais rapidamente. Então isso é uma alternativa interessante e, num certo sentido, mostra como é que a gente pode usar de maneira criativa apontadores. Não precisa ser uma lista simples. Tá? Dependendo da aplicação, pode ser uma coisa bem mais complicada. Nós vamos ver outros exemplos complicados quando a gente entrar em árvores e outras coisas parecidas. Alguma dúvida até aqui? Bom, e aí, uma vez que eu tenho essa ideia, obviamente eu posso fazer as definições necessárias. Por exemplo, aqui está como é que eu definiria, faria as declarações do tipo de dado para representar a matriz e depois que tipo de funções que eu escreveria para manipular essas matrizes. Normalmente é assim que a gente faria um pacote de manipulação de matrizes. A gente declararia um dado, tá? E depois um conjunto de funções para manipular. Claro, a gente não vai toda hora que precisar de uma soma, não vai escrever uma nova soma. Chamaria uma função de soma. Certo? Então aqui na declaração, o que nós estamos fazendo? Declarando um registro da matriz esparsa e apontador para esse registro que a gente vai chamar de matriz. Poderia chamar de matriz esparsa, tá? Cada elemento vai conter o número da linha, o número da coluna. Aqui eu coloquei que o elemento da matriz é do tipo double, ou seja, um real de dupla precisão, como seria normal para representar números em algum cálculo complicado. E finalmente mais 2 apontadores aqui, para a direita e para baixo. Certo? Porque na figura eles ficam, o apontador da lista de linha fica para a direita e o apontador da lista de coluna fica para baixo. Tá? Então, só para ajudar na visualização, a gente pode dar esses nomes. Poderia ser apontador para linha, apontador coluna, qualquer nome mnemônico serve. Tá? E aí nós temos várias funções. Por exemplo, eu colocaria uma que inicializa uma matriz, e vai ter que devolver essa matriz inicial.
de m linhas, n colunas, inicialmente toda identicamente nula. Aliás, é um exercício interessante. Como é que ficaria a matriz identicamente nula nesse desenho? Se todos os elementos são iguais a zero. É só olhar o que acontece com linhas e colunas vazias aqui. Isso aqui é uma coluna que não tem elementos, isso aqui é uma linha que não tem elementos, né? Todos eles ficariam assim, e todos os elementos das linhas ficariam que nem esse aqui, e todos os elementos das colunas ficariam que nem esse aqui, certo? Então nós teríamos a supercabeça com esses elementos aqui. Notem que nós poderíamos adotar uma outra convenção e nem colocar esses nós aqui também. Não teria problemas. Tá certo? Por quê? Porque o próprio nó cabeça aqui, ele identifica qual é a linha ou qual é a coluna. Então, não há realmente necessidade de representar as listas vazias. Mas às vezes é conveniente, porque em primeiro lugar são poucas. Naquele exemplo, de novo, 1000 por 1000, o número de nós cabeça vai ser 2001, né? 1000 para as colunas, 1000 para as linhas e mais a supercabeça. Bom, 2000 comparado com 1 milhão de elementos, de novo, não é tanto desperdício, tá? E por outro lado, vai facilitar algumas funções de percorrer a matriz. Não vai ter que testar, simplesmente pula tantos e caiu na linha ou na coluna certa. Então isso pode ser uma vantagem. Ok? Então a matriz, a função inicializar a matriz faria isso. Se a gente tem uma função que inicializa a matriz, como vai usar a memória dinâmica, é bom também ter uma matriz, uma função que libera a matriz. Notem que essa função inicializa, ela devolveria nessa variável A apontador para o nosso supercabeça. Eu esqueci de dizer que o nosso supercabeça, na realidade, ele tem uma função muito importante. É muito conveniente que um objeto tão complexo como matriz possa ser representado através de um único objeto, de uma única grandeza. No caso, vai ser o apontador para o nosso supercabeça. Porque senão eu teria que levar junto o vetor dos nossos cabeças das linhas e o vetor dos nossos cabeças das colunas, para poder ter acesso à matriz inteira. Mas a partir do nó cabeça eu tenho acesso a todos eles. Isso não quer dizer que é a única representação viável. Eu poderia fazer outra coisa. Eu poderia ter um vetor desses nó cabeça aqui. Espera um pouquinho, vamos melhorar isso. Eu poderia ter um vetor desses nós cabeça e um outro vetor desses nós cabeça aqui também. E esses dois vetores também representariam essa matriz. Mas fica um pouco mais elegante acrescentar esse nosso supercabeça e usar esse apontador aqui como o único objeto que dá acesso a todos eles. Fica mais simples de passar como parâmetro, etc., em vez de se preocupar com vetores. De novo, dependendo do tipo de problema, vocês podem querer adotar outra solução. Se eu quiser pegar um elemento da matriz, eu posso escrever essa função que simplesmente, dada uma matriz e os índices i e j, me devolve aquele elemento, o valor daquele elemento. Por isso que é a função que devolve um double. Notem que como é que eu faço isso. Ops. Se eu quero um elemento ij, tá? Na realidade, pegar o elemento ij tem duas soluções simétricas. Percorro as linhas ou as colunas. É mais intuitivo, eu acho, percorrer as linhas. Como é que eu faço? Começo aqui, ando i passos e caio na iésima linha. Certo? Depois percorro essa lista, ando j passos, caio na... Desculpe, falei bobagem. Aqui sim, porque nós temos todos os nós. Aqui eu ando até encontrar um elemento que tem valor j como índice. Se não encontrar, e como é que eu sei que não encontrei? Porque voltei ao nó cabeça. Se não encontrar, eu digo que o valor é zero e devolvo o zero. Certo? Então, isso seria basicamente uma maneira de percorrer a matriz. Poderia começar pelas colunas e depois procurar a linha. Atribui é o oposto de pegar um elemento. É colocar num elemento da matriz, colocar um valor como elemento da matriz. E aí eu tenho dois casos. Pode ser que eu queira modificar um elemento existente, ou pode ser que eu queira inserir um elemento que ainda não existe. Esse primeiro caso é fácil, é só achar o lugar e trocar o valor que estava aí. Esse segundo é um pouco mais complicado. Notem que para criar um novo elemento, eu vou ter que percorrer tanto por aqui, como por aqui, achar os predecessores, onde esse elemento deveria ficar,
e inseri-lo nas duas listas. Tá certo? Então, num certo sentido, eu aplico duas vezes aquele algoritmo de inserir numa lista. E aí, como a lista ligada, simples, preciso conhecer os predecessores. Então, complicou um pouquinho, mas nem tanto. E assim por diante. Claro, dadas todas as operações, eu posso realizar soma de matrizes, multiplicação de matrizes, etc. Ok? Eu não me lembro ainda não sei ainda se vamos passar algum exercício sobre essa estrutura, mas ela certamente é um bom exercício para aprender a manipular apontadores. Certo? Se vocês não se perdem nesse, não se perdem mais. Espera-se, tá? Apesar de que criatividade é sempre muito grande, né? Dúvidas sobre esse assunto? Que por um momento vamos abandonar. Se fosse um toro, o que quer dizer toro? Em que sentido? Hein? Tá bom, você diz matriz toro, é uma lista que você... Porque, veja, uma lista simples, quando é circular, no fundo é um toro. Se você quer ter as propriedades de toro aqui, tá? Você pode embutir lá no programa, tá? Quando você chega no último elemento, você volta para o primeiro. No fundo, os elementos, a representação poderia ser a mesma. A sua interpretação dessa representação que seria diferente. Certo? Mas esse toro que você está fazendo não deixa de ser uma matriz também. Tá certo? As suas funções interpretam de maneira diferente. Só isso. Tá bom. Muito bem. Então, como já estava falando, nós vamos deixar por enquanto de lado os apontadores, etc. E vamos entrar num assunto ligeiramente mais abstrato, subir um pouquinho de nível. Tá? Até agora eu estava falando quase de bits, tá? Como é que a gente implementa isso na memória, como é que a gente implementa isso, como é que a gente constrói essas coisas. Tá? Agora vamos subir um pouquinho e falar sobre objetos um pouco mais abstratos, chamados estruturas lineares, que são muito importantes em várias aplicações, e depois ver como é que a gente implementa essas estruturas lineares. E aí sim vamos usar as mesmas técnicas, seja sequencial ou seja ligada. Bom, o que é uma estrutura linear? A estrutura linear é qualquer sequência de objetos que tem uma ordem natural. Então nós podemos ter sequência de inteiros, sequência de registros que descrevem os alunos, sequência de objetos muito complicados, qualquer coisa dessas, a gente considera como uma sequência, como uma estrutura linear. E não são as únicas estruturas possíveis, certo? Várias aplicações, nós vamos ver que elas não são suficientes, tá? Mas são estruturas muito importantes em várias aplicações. Antes de falar na sua implementação, porque a primeira ideia é, puxa, estrutura linear, qual é a maneira mais natural de implementar uma estrutura linear? Um vetor, né? Tem ordem, pega de um em um, não tem problema. Bom, é verdade que é mais trivial. Por outro lado, isso não quer dizer que vai ser uma boa representação para qualquer problema. Quer dizer, antes de saber como é que a gente vai implementar, é muito importante saber como é que a gente vai manipular os objetos. Depende do tipo de operações que a gente vai realizar. Certo? Então é isso que eu vou comentar agora. Quais são as operações típicas que a gente pode querer realizar em cima de uma estrutura linear? Agora que a gente define o que estrutura linear é simplesmente uma sequência de objetos, nós podemos imaginar uma lista muito grande de operações possíveis. Isso não quer dizer que em qualquer aplicação todas elas vão aparecer. E justamente, dependendo do tipo de operações que vão aparecer numa dada aplicação, nós vamos ter que decidir qual é a melhor representação. Pode não ser vetor, pode não ser sequencial, talvez seja melhor usar uma ligada. Certo? Então, quais são as operações típicas? Bom, a primeira é óbvia, certo? Dada uma sequência de n elementos, eu quero pegar o késimo elemento, selecionar o késimo elemento. Nós já vimos que a maneira mais eficiente de executar essa operação é no caso de vetores, certo? Mas aí tem uma outra operação, aí já a coisa complica. Eu quero inserir um elemento novo entre a posição k e a posição k mais 1, elemento que não existia antes. Aí já, dependendo quantas vezes eu vou fazer isso, dependendo dos tamanhos, etc., as posições, pode ser que a opção de representação por vetor não seja a melhor. Está claro isso? Eu teria que empurrar os elementos já existentes, certo? Maneira semelhante, remover a késima
o késimo elemento da sequência tem o mesmo problema. Em vez de puxar para empurrar para a direita, talvez tenha que puxar para a esquerda os elementos depois daquele que foi eliminado. Com vetores isso fica mais complicado. Concatenar duas sequências. Você pegar elementos de uma, elementos de outra e juntá-los. Aí depende muito se eu vou fazer uma concatenação destrutiva ou não. O que quer dizer destrutiva? Que eu não me incomodo de perder as sequências originais para formar uma nova. E além disso depende de outros fatores. Qual é a melhor representação? Também depende, porque se eu aloquei para cada sequência o número de posições exatamente o que elas precisam, eu vou ter que copiá-las, se for um vetor. Se for uma lista, vou poder juntar de maneira mais simples, certo? Eu posso querer quebrar uma sequência em mais de uma. Dizer, olha, nesse ponto me separe em duas sequências. Se for um vetor, bom, normalmente vou ter que copiar um pedaço de vetor para outro vetor. Se for uma lista, e se a operação puder ser destrutiva, eu vou simplesmente quebrar algum apontador no meio. Eu posso querer copiar uma sequência. Aí, representação de vetor é mais rápido, mas pode ser que minha aplicação eu já decidi outra. Tá? Determinar tamanho de uma sequência. Bom, depende como é que eu escrevi meu programa. Pode ser muito simples, pode ser que o programa mantém contagem de quantos elementos são, mas pode ser que eu tenha que, se for uma lista ligada, pode ser que eu tenha que percorrer a lista para contar. Aí fica menos eficiente. Tá? Posso querer encontrar um elemento que satisfaz alguma propriedade. Por exemplo, encontrar o primeiro elemento maior do que x. Então, dependendo do que eu sei sobre a sequência e da sua representação, normalmente eu vou ter que percorrer a sequência e procurar o primeiro elemento que satisfaz essa propriedade. Mas, por exemplo, se eu souber que a sequência está ordenada e se eu utilizar um vetor, eu posso usar aquela adaptação da busca binária. Certo? Notem que numa lista ligada não dá para usar busca binária. Lembram o que é busca binária? Aquela que eu divido ao meio e procuro de um dos lados, certo? Mas como é que eu divido uma lista ligada ao meio? Eu tenho que percorrê-la para achar o meio. Preciso saber quantos elementos são, preciso percorrê-la. Aí eu perco aquela vantagem de poder cair no meio numa única operação. Certo? Então, busca binária não dá para fazer numa lista ligada. Ordenar uma sequência. Tá? Dependendo do método de ordenação, eu posso precisar de uma representação específica. Processar todos os elementos de uma sequência em alguma ordem pré-estabelecida. Em geral, nessa ordem linear que a gente tem. Tá? Então, notem que eu inventei aqui muitas operações. Tá? Eu poderia pensar em outras. Certamente, se vocês pensarem um pouco, vão poder sugerir mais. Tá? O importante disso tudo é o seguinte. Dependendo de quais dessas operações são necessárias, eu posso decidir escolher uma representação melhor, mais adequada ou menos adequada para aquele problema. Aí que vem experiência e tem que pensar, bom, quantas operações eu vou ter que realizar, quanto tempo vai levar, quanta memória e assim por diante. Então, como é que a gente decide? Cada problema vai ter que decidir. Bom, existem certas estruturas lineares nas quais as coisas são mais naturais, mas mesmo assim nem sempre a opção sequencial é melhor do que a opção ligada. Isso pode ter várias razões. Um dos problemas da opção sequencial é a seguinte: quando a gente aloca numa linguagem, quando a gente declara numa linguagem como C ou parecidas, ou mesmo que aloque dinamicamente um trecho de memória de um certo tamanho, por exemplo, um vetor de um certo tamanho, a gente precisa declará-lo daquele tamanho e não pode mudar o seu tamanho. Nós não temos jeito, em uma linguagem como C ou parecidas, mudar o tamanho de um vetor já alocado. Porque nós podemos alocar um vetor maior e copiar os elementos. Mas isso pode ser caro. Certo? Então, se nós temos um vetor e chegamos no seu tamanho máximo, e para colocar mais um elemento, nem que seja no fim, nós teríamos que alocar um novo vetor, copiar tudo que já estava nele. E como ele está cheio, nós vamos ter que copiar todo ele. Isso pode ser muito caro. Então, a alocação ligada tem a vantagem que, em geral, a gente não precisa decidir a priori qual é o tamanho máximo. O tamanho máximo vai ser o tamanho da memória que o computador dispõe. Mas isso espera-se nunca alcançar. Então, certamente é alcançado muito depois de esgotar o tamanho de um vetor que a gente aloca.
Então existem outras considerações além dessas operações. Também se a gente pode impor um tamanho máximo ou não, ou se frequentemente vai ter que mudar de tamanho. Certo? Bom, o que nós vamos olhar agora é algumas estruturas lineares particulares, mas que aparecem muito em aplicações. Porque notem que eu falei em operações muito arbitrárias, tá? Entrar no meio, separar no meio, inserir, remover no meio, etc., em qualquer lugar, tá? Agora nós vamos colocar algumas restrições. E existem, digamos, três estruturas, na realidade as primeiras duas que são mais importantes nas aplicações, mas a última também, que aparecem em muitos problemas interessantes, tá? A primeira estrutura, chamada de pilha. Esse nome não é por coincidência, pilha, da mesma maneira como eu chamei de pilha de execução. Ela tem um comportamento muito parecido com aquilo, ou seja, pilha é uma estrutura linear na qual a gente impõe uma condição que é a seguinte: qualquer operação de inserção ou remoção da pilha sempre ocorre na mesma extremidade. Ou seja, se a gente pensar numa pilha, o que vai ser? Do ponto de vista lógico, agora, não pense que eu estou fazendo um vetor, necessariamente. Aqui estão os elementos da pilha, tá? Se eu quiser inserir um elemento novo, ele terá que ser aqui no... Se a pilha antes terminava aqui, esse era o último elemento da minha pilha, um novo elemento vai ter que entrar aqui, logo a seguir. E se eu quiser remover agora um elemento dessa pilha, ele vai ter que ser removido. O que vai ter que ser removido é o último elemento que entrou. Certo? Ou seja, o primeiro elemento que entra é o último elemento a sair. O último elemento que entra é o primeiro elemento a sair. Tanto assim que essa estrutura, às vezes, em vez de ser chamada de pilha, e o termo em inglês é stack, às vezes é chamada de estrutura LIFO. O que quer dizer LIFO? Last in, first out. Primeiro a entrar é o último a sair. Na literatura, de vez em quando, vocês vão ver esse nome, LIFO. Certo? Notem que isso aqui é uma restrição sobre uma estrutura linear. Para que ela serve? Bom, nós vamos ver exemplos. Tá? Ela aparece muito naturalmente em muitos algoritmos. Certo? E, na realidade, se vocês pensarem um pouco, aquela ideia de pilha de execução, no fundo, segue a mesma ideia. Toda vez que a gente chama uma função, a gente aloca um novo registro de ativação onde estava terminando essa pilha. Quando a gente sai daquela função, a gente desaloca aquele registro de ativação. Ops, apaguei tudo. Tá certo? Então aquela pilha na realidade tinha semelhança com isso, e ela também tinha esse comportamento LIFO, que às vezes eu chamo de disciplina de pilha. Disciplina de pilha é exatamente isso, né? Se a gente pensar que a pilha está na vertical em vez de estar na horizontal, como eu estava desenhando, puxa, eu esqueci de virar, por isso que está mais difícil de desenhar. Bom, de qualquer jeito, a gente empilha coisas ou desempilha coisas daqui, e sempre no topo. Certo? Uma fila é uma outra estrutura, também linear, só que as restrições agora são um pouco diferentes. A fila é mais democrática. Por quê? Porque a gente normalmente, e de novo, apesar da figura sugerir, não pensem que isso é necessariamente implementação sequencial. Fica mais simples mostrar a sequencial, mas não precisa ser. Numa fila a gente vai pensar como fila de cinema. Existe o primeiro elemento, existe o último elemento, certo? E a regra é a seguinte: para remover alguém, obrigatoriamente o primeiro elemento. A gente só pode remover o primeiro elemento da fila. Quando a gente quiser inserir alguém, tem que ser depois do último. Assim que funcionam as filas honestas, não é? E aqui nós vamos pensar que é uma fila honesta, que você não tem ninguém passando na frente, etc, etc. Tá? Não tem ninguém chegando e dizendo sabe com quem está falando. Okay? Então, isso aqui é uma fila. Para que serve uma fila? Bom, é uma outra estrutura que vai aparecer em alguns algoritmos. E é interessante também conhecer as suas propriedades e sua implementação. Okay? Finalmente, existe uma fila dupla. Essa é um pouco menos comum. Essa é meio bagunçada. Certo? A pilha tinha esse comportamento interessante. O último a entrar era o primeiro a sair, né? Ela é extremamente antidemocrática, mas tem uma certa simplicidade. Certo?
fila já é mais democrática, agora a fila dupla é uma confusão. A gente pode tanto inserir como remover dos dois lados da fila. Mas sempre nas extremidades, nunca no meio. Então existe ainda uma restrição. Tudo bem? Então esses são os dois tipos, são os três tipos de estruturas particulares, estruturas lineares particulares que nós vamos olhar, mas nós vamos gastar mais tempo, na realidade, na pilha, tá? Que ela tem mais aplicações diretas. Uma aplicação extremamente importante é a sua ligação com a recursão. Vocês vão ver que, no fundo, pilha serve como uma alternativa para a recursão. E, por outro lado, recursão sem a pilha por baixo não existe também. Os dois fenômenos estão muito ligados. Nós vamos aprender isso. Além disso, a pilha aparece em muitos processos típicos, tá? Que são justamente por causa do caráter recursivo que elas têm. Então as duas coisas estão muito ligadas. Alguma dúvida? Bom, então vamos olhar agora. Agora sim vamos começar a olhar a implementação dessas estruturas particulares. Em primeiro lugar, vamos olhar a implementação das pilhas, tá? E as duas opções que nós temos naturais é usar implementação sequencial, que seria um vetor, ou implementação ligada, que seria uma lista ligada de algum tipo conveniente. Certo? Implementação sequencial. O que quer dizer isso? Bom, eu vou representar a pilha como um vetor, certo? Onde o elemento índice 0 será o que a gente chama de fundo da pilha, é lá que deve entrar o primeiro elemento. Além disso, vou ter um outro valor, que é o índice para o elemento que está nesse momento no topo da pilha, o último elemento inserido. Certo? Tomem cuidado, em algumas aplicações a convenção é que a variável topo aponta para a próxima posição disponível da pilha. Tanto faz, contanto que mantenha consistência na interpretação. Tá? É mais natural dessa maneira, tá? Mas nós vamos ver que de vez em quando é melhor mudar essa convenção. Então isso aqui seria uma pilha genérica. Desempilhar seria remover, empilhar seria inserir um elemento, sempre como o próximo elemento da pilha. Certo? E uma pilha vazia, então seria representada por essa configuração aqui. Certo? Se 0 é o índice do primeiro elemento da pilha, é natural que o topo de uma pilha vazia seja menos 1, não é? Não pode ser 0. Se for 0, eu diria que tem um elemento na pilha que é aquele índice 0. Se eu quero dizer que que não há nenhum elemento na pilha, a pilha está vazia, eu coloco o valor da variável topo como menos 1. Resumindo, para ter uma implementação sequencial de uma pilha, eu preciso de alguma coisa, preciso de duas grandezas. Um vetor e uma variável que eu chamei de topo, não é isso? As duas, o fundo eu não preciso porque o fundo é sempre 0. A posição número 0. Certo? Então eu poderia definir, por exemplo, uma estrutura na qual eu tenho um vetor e uma variável inteira. Inicialmente, pilha vazia, essa variável inteira vai ser menos 1. Notem que o vetor eu vou ter que declarar de um tamanho fixo. A não ser que eu faça alocação dinâmica. Mas mesmo aí, na hora de alocar, vou ter que dizer qual é o tamanho. Em C nós temos jeito de alocar um vetor de tamanho arbitrário, mas depois de alocado ele fica fixo. Alguma dúvida sobre essa implementação? Essa é extremamente fácil, tá? Empilhar quer dizer soma uma variável topo e coloca no vetor índice topo aquele valor x. Remover é o contrário, diminuir de 1 o valor da variável topo. Então as operações de empilhar e desempilhar são muito simples. Eu vou pedir um favor, tá? A conversa atrapalha a mim e aos colegas, tá bom? Então se vocês têm dúvida, perguntem para mim. Se não tem dúvida, não conversem. Obrigado. Alguma dúvida sobre isso? Tá bom. Qual é a outra opção? Implementação ligada. Essa aqui também é muito simples. O que a gente faz? A gente convenciona que tem uma variável, que nós vamos chamar de pilha, que na realidade aponta para a lista ligada. Certo? E a lista ligada é a mesma lista que nós já vimos antes. A única decisão que nós precisamos tomar agora é como interpretar essa lista. Quem será o topo e quem será o fundo. Bom, aqui a figura já está pronta. Então vocês estão vendo que eu suponho que o fundo é o último elemento da lista e o topo é o primeiro elemento da lista, não é? Será que não poderia fazer o contrário?
Poderia ou não? Bom, poder certamente poderia, mas seria uma boa ideia? Por que não? Hein? Por quê? Por causa das operações quais são as operações fundamentais sobre uma pilha? Empilhar e desempilhar. Se eu deixar a variável topo aqui, quantas operações eu tenho que executar para empilhar um elemento ou desempilhar um elemento? O número de operações, para desempilhar, o que eu faço? Eu removo esse elemento da pilha, não é isso? Ou seja, faço isso aqui. Tá certo? Para inserir um novo elemento, o que eu faço? Se esse é o novo elemento, eu faço isto e isto, não é? Ou seja, o número de operações para empilhar ou desempilhar um elemento é constante. Se eu invertesse e dissesse que isso aqui é o fundo, isso aqui é o topo, como é que eu faria a inserção? Eu quero inserir um elemento, então ele vai ter que ficar aqui, né? Como a variável que representa a pilha está aqui, eu teria que percorrer a minha lista inteira e depois trocar esse apontador para cá e colocar aqui apontador vazio, não é isso? Isso seria inserção. E a remoção, como é que seria? Percorrer quase todo ele. Quando eu percebo que esse cara tem apontador vazio, eu colocaria apontador vazio aqui e poderia liberar esse cara. Ou seja, cada uma dessas operações, dessas funções, levaria tempo proporcional ao tamanho da pilha. Bom, é muito melhor ter um número de operações constante do que isso, não é isso? Então é natural, no caso de uma pilha, que esse seja o topo e esse seja o fundo. Está claro isso? Notem que aqui um simples raciocínio já nos diz qual é a solução. Não é que temos duas opções. A segunda opção simplesmente não faz sentido. A não ser, bom, quando eu digo não faz sentido, pode ser que apareça algum problema muito particular, no qual essa pilha também é usada de alguma outra maneira, onde por alguma razão é necessário. Mas no caso em que ela é usada simplesmente como pilha, não há essa razão, essa solução é provavelmente a melhor. Nós poderíamos pensar numa solução como lista circular, lista com nó cabeça, tudo bem. Circular, no caso, não tem muita vantagem, tá? Porque é natural que tenha um fundo, portanto, esse apontador vazio aqui também representa bem uma pilha vazia. Mas nada impede de termos uma lista circular. Nó cabeça pode ser útil por outras razões. Nós poderíamos guardar no nó cabeça, por exemplo, o tamanho da pilha. Diga. Só para o último? Ah, sim. Assim? Duas variáveis? Tá, para que você guardaria para a outra extremidade? Mas aí que tá. Pilha. Agora eu vou voltar à parte abstrata. Pilha, em princípio, é uma estrutura que você não muda o layout dos elementos. Tem que continuar aquela sequência. A única coisa, em princípio, que você pode fazer é inserir e remover do topo da pilha. Se é só isso que você pode fazer, esse apontador não faz nada. É inútil. Como já falei, se você tem uma aplicação especial na qual talvez por alguma razão você queira rapidamente achar o fundo da pilha, tudo bem. Mas note que achar o fundo ainda não te dá os outros elementos. Então você só vai ter acesso fácil ao topo da pilha e ao último elemento da pilha. Certo? Então, em princípio, numa pilha não há razão para você ter esse apontador. Pense um pouco numa fila. Numa fila faria sentido. Sim, mas numa pilha não. Tá certo? Mas é bom pensar porque aí que tá. Dependendo do problema, você precisa pensar justamente para que você vai usar essas coisas. Tá? Não existe... nem sempre vocês devem usar tudo que eu falei, ou usar da maneira como eu digo. Eu estou dando apenas exemplos de como é que a gente pensa nessas coisas. Em cada problema vocês devem pensar de maneira a resolver aquele problema. Mais alguma dúvida? Então vamos passar agora... Quais são as aplicações da pilha? Tá? Aqui são apenas exemplos. Tá? Além daquela que nós já vimos que pilha é importante até para conceito de execução, a pilha é muito importante sempre que aparecem o que eu vou chamar de processamento parentético. O que é linguagens parentéticas?
Linguagem parentética é aquela na qual vocês têm um símbolo que começa alguma coisa e símbolo que termina. Por exemplo, numa linguagem como C, vocês têm abre chave e fecha chave, não é isso? O que está no meio, num certo sentido, é delimitado por esses dois parênteses. Vocês têm abre parêntese e fecha parêntese. O que está no meio também é delimitado. E essas coisas podem estar encaixadas umas dentro das outras. Esse tipo de construções a gente chama de linguagens parentéticas. Isso é muito comum em várias aplicações. Na realidade, todo mundo já mexeu com XML, já ouviu falar de XML? Para quem não viu, não tem importância, tá? Esse curso não vai tratar disso, tá? Mas quem já viu aquelas tags, marcas XML, elas também são desse tipo. É como se fossem parênteses, não é isso? Tem uma marca que abre alguma coisa, uma construção, e tem uma marca semelhante, mas com a barra, que fecha a mesma construção. Então isso aqui funciona como um tipo de abre parêntese e fecha parêntese. Processamento de XML também usa uma pilha. Processamento de uma linguagem de programação usa pilhas. Então esse fenômeno vai aparecer muito e nós vamos ver exemplos disso. Implementação da recursão. Na realidade, esse processamento parentético está ligado com recursão também, mas nós vamos ver diretamente que para implementar recursão, no fundo, nós precisamos de uma pilha. Isso a gente não consegue evitar. Okay? Um outro exemplo, esse nós vamos ver daqui a pouco, é, dada uma expressão em notação pós-fixa, também chamada de notação polonesa reversa, a pilha ajuda a calcular. Eu não sei se o pessoal hoje em dia usa calculadoras tipo HP. Alguém já usou a calculadora HP? Acho que hoje em dia ninguém usa mais, né? Já passou a época. Usou? Como é que vocês colocam uma soma, por exemplo, nessa calculadora? 2 mais 3, vocês fazem assim, 2, 3, e depois aperta o botão soma, não é isso? Ou seja, vocês põem primeiro os operandos e depois o operador, não é isso? E se fosse 2 mais 3 vezes 4? Põe 2, 3, aperta mais, depois 4 vezes, não é isso? Ou seja, os operandos do vezes estão aqui. Esse é o operando 1 e esse é o operando 2. Notem que nessa notação, isso é uma outra notação para expressões. Só que nessa notação, primeiro vem os dois operandos e depois vem o operador. Enquanto que na notação comum que a gente está acostumado, vocês aprenderam desde criança, vocês teriam que escrever isso dessa maneira. Opa, eu caí fora do limite, deixa eu apagar isso aqui. Isso seria escrito da seguinte maneira, 2 mais 3, e aqui a gente colocaria parêntese, vezes 4, não é isso? Mas notem que essa notação também é interessante, não é? E é útil na prática nesse caso. Por que a gente usa essa? Bom, é que alguém na Idade Média inventou essa notação. Algum matemático na Idade Média inventou e a gente está usando até hoje. Só por isso que a gente não usa essa. Enquanto que essa tem algumas vantagens, a gente vai ver. Okay? Então, mas como é que uma calculadora, um computador pode calcular isso? Nós vamos ver que uma pilha é muito conveniente para isso. Então isso aqui são vários exemplos de algoritmos que vão usar uma pilha. Okay? E acho que agora vem o próximo exemplo. O primeiro exemplo. Tá? O primeiro exemplo é justamente trivial. Vamos supor que eu peço para vocês resolverem o seguinte problema. Vamos supor que eu dou para vocês, como entrada, uma sequência de caracteres que são dois tipos de parênteses, formada por dois tipos de parênteses. Tá? Os parênteses comuns e esse aqui que é chamado de colchete. Isso. Colchetes e parênteses. Okay? E vocês têm uma noção mais ou menos intuitiva o que é uma sequência bem balanceada e não balanceada. Por exemplo, cadeia vazia, eu uso a letra Y para isso, a gente pode dizer que está bem balanceada, não é isso? Vazia, tudo bem. Dois parênteses, abre e fecha, isso parece estar certo. Mas um parêntese fecha sozinho, não está balanceado, certo? Um abre colchete, abre parêntese, fecha colchete, a nossa intuição diz que está certo, não está? Mas esse aqui, abre colchete, fecha parêntese, não está com cara boa. Vamos pegar algum outro exemplo errado que não aparece aqui. E esse aqui, está certo ou errado? Hein? Parece que está errado, não é isso? Se a gente tem uma noção intuitiva do que seria uma sequência certa, balanceada, e o que seria uma sequência errada. Essa aqui também está errada, não é isso?
O que é uma sequência certa? Bom, sequência certa a gente poderia definir assim, olha. Ela tem que começar com um dos dois tipos de parênteses, né? Se ela começar com esse, aí ela vai ter que terminar com o mesmo, e o que tiver aqui no meio, o que precisa ser? Uma repetição de um certo número de sequências balanceadas de parênteses. Não é isso? Que pode ser inclusive vazia. Se começar com esse, tem que terminar com esse e de novo a mesma definição. Certo? Ou seja, a gente tem uma ideia intuitiva como seria. Notem que a definição que eu dei, ela tem uma cara de recursão, não tem? Eu falei uma sequência balanceada que ela começa com abre parêntese, depois termina com fecha parêntese do mesmo tipo, e o que está no meio, eu falei um certo número de repetições de outras sequências balanceadas. Por exemplo, poderia ser assim. Isso também parece estar correto, não é? Está com cara correta ou não? Tá, né? E caiu direitinho nessa definição. Só que eu defini sequência balanceada em termos de sequências balanceadas menores. Isso em matemática chama definição indutiva, tá? Computeiros inventaram uma palavra um pouco diferente, definição recursiva, tá? Mas no fundo é a mesma coisa. Okay? Então aqui nós temos um fenômeno recursivo, só que nós vamos tentar resolver o problema disso aqui sem usar recursão. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Vamos pensar um pouco antes de eu mostrar a solução. Hein? Eu dou para vocês uma sequência de caracteres. Sim? Vocês devem escrever. Imaginem que a próxima tarefa de laboratório é essa, tá? Vocês leem uma sequência de caracteres, uma variável do tipo string, e devem agora me dizer sim ou não. Essa sequência está correta, está balanceada ou não. Alguma ideia como é que funcionaria? Eu gostaria que fosse um algoritmo eficiente, claro, tá? Mas vamos começar com algoritmos quaisquer. Sim. Isso é uma excelente ideia, mas não funciona nesse caso. Por quê? Alguém sabe por que não funciona? Funcionaria se tivéssemos apenas um tipo de parêntese. Na hora que a gente tem dois tipos de parêntese, note o que acontece. Isso aqui você vai dizer que está certo. Duas variáveis? Tá bom. Tá bom. Então isso aqui... Opa, peraí. Não é isso que eu quero. E não adianta dizer 3 variáveis, 4 variáveis, porque eu posso complicar e não vai dar certo. Não tem jeito. Não tem um número finito de variáveis k que permita fazer isso. Porque eu sempre posso te dar um exemplo que vai extrair. A ideia não é ruim, não. Se houvesse um único tipo de parêntese, funciona. Na realidade, eu ia mencionar isso bem mais tarde, quando ia dizer como é que a gente particulariza a solução se for um único parêntese. Tá? Aí a gente faz o contador. Todo mundo entendeu a sugestão dele? Se fosse um único tipo de parêntese, certo? A gente começa, contador, soma 1 quando encontra abre, e subtrai 1 quando encontra fecha, certo? E se alguma vez cair negativo, está errado. Não pode cair negativo. Pode cair para 0 e depois subir de novo. E no fim tem que cair para 0. Funciona perfeitamente. Tá bom. Você, na realidade, falou certo, tá? Essa é a solução que eu gostaria de ter. Nós vamos examiná-la daqui a pouco. Na realidade, eu deveria fazer o seguinte. Eu deveria introduzir esse exemplo antes de falar da pilha, né? Porque você ficou um pouco induzido pelo fato de que eu falei que nós vamos usar uma pilha, né? Provavelmente, tá? Porque aí, provavelmente... Vamos examinar algumas outras soluções e ver por que, apesar de funcionarem, não seriam boas soluções. Vamos supor que eu tenho...
Vamos supor que eu tenho uma cadeia assim, certo? Uma maneira natural, por exemplo, seria representar... Isso é uma cadeia válida, não é isso? Uma maneira natural seria representá-la como? Deixa eu pensar o que eu queria dizer. Sim. Vamos supor que isso é um vetor de caracteres. Eu vou apresentar um algoritmo que não é bom, mas funciona, tá? Eu começaria percorrendo aqui o vetor, tá? E sempre que encontrasse dois consecutivos, abre e fecha, do mesmo tipo... Bom, se fossem de tipos diferentes, está errado. Consecutivos de tipos diferentes não pode abrir e fecha, tá? Consecutivos de tipo igual, abre e fecha, eu apagaria os dois. Como é que eu apagaria? Bom, tem duas maneiras de apagar. Uma, deslocar todo mundo para a esquerda. Outra, simplesmente marcar isso aqui com algum caractere inválido, dizendo que ele não existe mais. Certo? A partir daí eu poderia continuar, apagaria esses dois, depois voltaria para o começo de novo. Apaga esse, esses não existem, portanto apaga esse. Quando chegar no fim aqui, eu descubro, puxa, não tem mais nada, esvaziei tudo, portanto estava certa a cadeia. Não é um algoritmo razoável? Se você não soubesse nada sobre uma pilha, poderia ser uma das soluções. É uma boa solução? Bom, em primeiro lugar, que eventualmente você vai ter que percorrer esse vetor muitas vezes, certo? Pense numa coisa, vamos pegar um exemplo assim. Do jeito que eu falei, né? Eu ia percorrendo, aqui ia achar esses dois iguais, eu ia apagá-los, depois andaria até o fim, não achei mais ninguém, voltaria para o começo, aí ia apagar os próximos dois, iria até o fim, voltaria para o começo, etc. Se n é o comprimento, n sobre 2 vezes. E o tamanho é n, portanto, n quadrado sobre 2 operações, não é isso? Algoritmo quadrático para um problema que parece muito simples. Né? Eu gostaria de algoritmo linear, onde o tempo é proporcional ao tamanho da cadeia. Então esse algoritmo, apesar de funcionar, ele na realidade, se a gente fosse fazer na mão, ele parece muito natural, não é isso? É assim que eu verifico, né? Vou cruzando os pares, tá? E no fim, tá? Mas visualmente não existe o custo de percorrer. A nossa vista é muito mais eficiente, certo? O computador é extremamente burro, ele precisa andar de um em um. Certo? Não precisam rir, é verdade, certo? Nós temos muito mais capacidade de processamento, de um certo tipo de processamento do que o computador. Certo? Então, essas variantes não são muito bons. O que vai funcionar? Essa ideia do seu colega. Certo? Como já falei, eu estou querendo usar recursão. Então, o que eu tenho na próxima transparência é o seguinte, um exemplo de como é que eu vou usar isso. A ideia básica é a seguinte, exatamente essa. Eu vou começar percorrendo minha cadeia da esquerda para a direita. Então, inicialmente, eu faço o seguinte. Eu suponho que eu tenho uma entrada, que é essa cadeia de caracteres, e eu suponho que tem uma pilha, que inicialmente está vazia. Notem que aqui eu não estou me comprometendo com a implementação da pilha. Pode ser ligada, pode ser vetor, não interessa. Eu estou ficando no nível abstrato. Nesse caso, provavelmente seria um vetor, mas isso não é relevante. Tá? E o meu algoritmo funciona assim. Eu pego o próximo caractere da cadeia de entrada. Se for um abre parêntese, eu simplesmente empilho. Então, nesse caso, o primeiro passo aqui, eu empilho esse caractere. O que quer dizer empilhar? Quer dizer, olha, nesse momento, eu encontrei o abre parêntese. Se eu encontrei o abre parêntese, alguma hora, eu vou ter que achar o seu fecha correspondente. Então, a pilha serve para lembrar. Isso é uma coisa importante, uma noção intuitiva importante. A pilha lembra das coisas para poder depois fechá-las. E ela deslembra ou recorda os eventos em ordem contrária do que gravou, por causa dessa disciplina de pilha, LIFO, certo? Então aqui eu acabei de empilhar o primeiro elemento da minha cadeia, então a cadeia agora é essa aqui, não é isso? Porque eu tirei, quando eu empilho o elemento, eu tiro ele da entrada. O próximo elemento também é um abre, portanto eu empilho esse também. Então eu estou agora com dois elementos empilhados. O que quer dizer isso? Notem que eles estão empilhados nessa ordem. Primeiro foi o abre parêntese, depois foi o abre colchete. Isso quer dizer que quando chegar alguma coisa que fecha, é bom que chegue primeiro o quê?
Um fecha colchete, não é isso? Tem que chegar na ordem contrária. E depois um fecha parêntese. Mas notem que isso exatamente corresponde à ideia de balanceamento, porque eu vou ter que fechar o colchete antes de fechar o parêntese, que corresponde ao comportamento de pilha. Tá certo? Bom, o próximo caractere, novamente, um abre. Não tem problema. Note que eu já estou lembrando 3 coisas, não é isso? Abre, parêntese, abre colchete, abre parêntese. Note que isso aqui, na realidade, é uma generalização do contador. Em vez de lembrar número 3, que eu já sei que não daria certo, eu não estou lembrando que passaram 3 abres. Eu estou lembrando cada um abre, em que ordem que eles passaram. Eu estou lembrando muito mais. É claro que eu pago o preço. Eu preciso lembrar de cada um em vez de ter um único número. Mas não tem jeito. Na realidade, daria até para provar que não tem jeito melhor de fazer isso, resolver esse problema do que esse. Ok? Bom, continuando. De novo, um abre. E agora a primeira vez vai chegar um fecha. Quando chega um fecha, o que a gente faz? Qual é a minha situação? A minha situação é a seguinte, olha, eu lembro todos os abres que ainda não fechei. E chegou agora um que desfecha. Mas será que eu posso fechar sem mais? Não. Eu preciso olhar quem o último abre que ainda não está fechado. Ele está no topo da pilha. Se meu algoritmo está certo, o último abre que eu ainda não fechei está no topo da pilha. Então eu pego isso aqui, um fecha colchete. O que eu faço? Eu verifico se o último aqui dá para enxergar. Não dá para enxergar muito bem, deixa eu apagar tudo e fazer de novo, tá? Aqui eu estou pegando essa situação e comparando com esse cara aqui, com esses caras aqui, certo? O que está no topo da pilha aqui? Então abre colchete. O que está na entrada, o próximo caractere? Também abre colchete. Portanto, ele está fechando direitinho. Quando está fechando, o que eu faço agora? Eu não preciso mais lembrar desse último cara, tá certo? Porque ele foi fechado direitinho. E mais, eu acabo de descobrir um pedacinho, uma subcadeia balanceada. É um abre e um fecha. Então o que eu faço? Eu tiro esse cara da entrada e removo, desempilho esse último cara. Então a minha pilha agora passa a ser isso. Notem que eu esqueço agora que tinha um colchete aberto e tirei ele da entrada. O próximo que fechar vai ter que ser um abre parêntese. Se fechar, né? Aí eu continuo olhando. Aqui tem um abre colchete, não tem problema, empilho. Tem um abre parêntese, empilho. Tem um fecha parêntese. Oba, tem um fecha aqui, mas tem um abre parêntese aqui. Eu tiro daqui e desempilho. Certo? Continuando. Tem um fecha aqui, um abre aqui, são do mesmo tipo. Ótimo, desempilho. Tem um fecha aqui, tem um fecha aqui. Notem que aqui eu estou lembrando o cara que eu tinha relembrando, tirando da pilha, o cara que eu tinha guardado na pilha nesse instante aqui. Ele ficou enterrado aí no meio da pilha, aguardando as coisas que passaram no meio, mas que eu já sei que eram balanceadas. Agora eu caso esse cara com esse, e resulta essa nova cadeia de entrada e essa pilha mais reduzida. Esse cara vai casar com esse, certo? Finalmente esses dois caras casam também. A cadeia de entrada fica vazia e a pilha está vazia. Portanto, a cadeia era balanceada. Como é que eu descobriria que a cadeia não é balanceada? Tem várias situações. Primeira, se aqui aparecesse um fecha, que não casa com o tipo do abre aqui. Tá certo? Esse fenômeno que você não descobriria apenas com contagem. Certo? Aí eu sei que naquele ponto, está, pelo menos andando da esquerda para a direita, o primeiro lugar no qual eu descobri o erro. Essa seria a primeira alternativa. Qual é a outra alternativa para achar o erro? Se eu cheguei na pilha vazia, mas aqui a cadeia não está vazia. Se aqui alguém deixou mais algum caractere, tá? Esse caractere teria ficado até o fim e chegaria aqui. Só que na pilha não tem nada. Pode ser fecha ou abre. Então... Bom, desculpe. Se fosse fecha, na pilha não tem nada. Se em vez de fecha fosse abre, também chegaria no fim, tá? Eu empilharia e eu ia ver que aí cairia no outro caso possível, que a pilha não está vazia, mas a cadeia está vazia. Ou seja, faltou fechar alguma coisa. Certo? Porque se acontecesse isso, eu teria empilhado agora e a pilha ficaria vazia.
Então tem um abre que não foi fechado e aqui não tem, está faltando alguma coisa. Mesma coisa aconteceria se eu tivesse um abre extra aqui, certo? Esse abre teria ficado até o fim, até aqui, e não teria ninguém para casar. Então tem várias situações aqui que no fim a gente precisa, se não casar, se não der erro no meio, no fim precisa verificar, tanto a pilha como a entrada tem que ficar vazia simultaneamente. Certo? Então esse é o exemplo trivial de uma pilha, de uso de uma pilha, mas notem que esse exemplo, num certo sentido, é uma abstração de qualquer linguagem parentética. Esse algoritmo funciona tanto para 2 tipos de parênteses como para 20. Em princípio, o XML tem um número infinito de parênteses, não é isso? Porque cada marca é um parêntese. Tudo bem, a gente empilha a marca inteira. O abre e o fecha. Tá? E o algoritmo também funcionaria se é só para detectar o casamento. Tá? O balanceamento. É claro que XML tem outras coisas para serem feitas no meio. Se é uma linguagem como C, certo? Onde aparece abre, fecha, etc., tudo bem. Não tem problema. E tem vários outros exemplos desse tipo de coisa. É claro que numa linguagem de programação tem outras coisas no meio. C tem comandos, etc. Isso também precisa ser tratado. Certo? Mas num nível muito simplificado, certo? Essa linguagem de parênteses representa esse problema que qualquer compilador tem. Ele precisa analisar essa estrutura parentética. Tá? E como vocês podem ver, mesmo para resolver esse problema muito simples, a gente pode usar recursão. Desculpe, pode usar uma pilha. Na realidade, poderia usar recursão também. Mas isso é um outro exercício, porque aí vocês não iam entender direito como é que funciona a pilha. Alguma pergunta até aqui? Não. Um pouco de código, tá? Eu falei que nós podemos usar 2 implementações básicas muito intuitivas. Como é que seriam na prática em C? Bom, a declaração de um tipo pilha, como já falei, nós precisamos de 2 coisas. Declarar um elemento da pilha, ou seja, essa estrutura aqui. Desculpe. Não, isso apague. Comecei a falar coisas erradas. Isso aqui é estrutura ligada. Portanto, nós precisamos declarar o que é o elemento da pilha e o que é a pilha. Bom, o elemento da pilha é o campo de informação, que é esse aqui, e apontador para o próximo elemento da pilha, da lista. Isso aqui é a declaração de um elemento de uma lista ligada. Tá? E aqui, como por convenção, eu digo, olha, eu chamo essa estrutura de elemento da pilha, e o apontador para essa estrutura eu vou chamar de pilha. Então, essa variável aqui, topo, é do tipo pilha. Certo? E aqui está um exemplo de empilhar, por exemplo. Como é que eu faço? O que quer dizer empilhar? Nós já vimos. Eu quero inserir o elemento novo no topo da pilha, tá? E esse elemento deve conter o valor x. Certo? Tá aqui o valor x a ser inserido. Ok? E como é que eu passo o objeto que é a pilha? Nós já vimos que para inserir no início da pilha, eu preciso fazer passagem por referência. Lembrem? Numa lista ligada, se eu passar por valor, simplesmente apontador para o primeiro elemento da lista, eu não vou conseguir inserir na frente. Aqui eu sempre tenho que inserir na frente, portanto, a melhor solução ou é usar a lista com nó cabeça, ou então passar por referência. Então eu passo por referência essa variável aqui, que vai ser do tipo referência à pilha, tá? Aloco um novo elemento do tamanho de um registro da pilha, que seria esse aqui, coloco no campo de informação o valor x, tá certo? E faço a inserção. Ou seja, coloco aqui o apontador para aquilo que eu tinha antes, que é esse valor aqui, e faço isso aqui virar apontador para cá. Não tem graça, certo? Isso aqui é quase que completo, tá? Exceto numa implementação real, a gente sempre precisa tomar cuidado, eu não falei isso na aula anterior, mas podemos ter esgotado a memória. Como é que a gente sabe que esgotou a memória? Lembram? Normalmente, sempre depois de usar a função malloc, é bom verificar se a variável que é igual a null. Certo? A função malloc, quando ela não consegue achar mais memória disponível, ela devolve apontador nulo. Então, nesse caso, o que a gente faz? Sei lá.
entra no modo pânico, dá uma mensagem, não deu, esgotou memória, algo parecido, tá? E aí a gente pega o programa, estuda de novo e verifica o que aconteceu. 99% dos casos, algum erro no programa. Pode acontecer que vocês precisam de tanta memória que realmente o sistema não tem. Bom, aí paciência, procurem computador maior. Ou usem mais memória ou algo parecido. Tá certo? Notem que isso aqui essa função é bem trivial, não é isso? Bom, implementação sequencial também não tem graça. Notem que eu só falei na função empilha, obviamente, função desempilha, aliás, vamos voltar. Função desempilha, ou seja, pop, certo? Nós vamos ter que tipo de erro que a gente vai ter que verificar? Aqui eu já falei que nós vamos ter que verificar se não esgotou memória. Que tipo de erro a gente vai ter que verificar na função desempilha? Condição de pilha vazia, não é isso? Se P for vazio, se o valor de P, conteúdo de P for nulo, não faz sentido desempilhar de uma pilha vazia. Então precisa devolver alguma coisa dizendo, olha, não deu. Pode ser um erro, pode ser de propósito até. Você pode fazer uma convenção que o desempilha devolve algum valor especial, dizendo que não tem nada na pilha. É questão de convenção. A implementação sequencial, no fundo, também não tem muita graça, tá? Só que nesse caso, um objeto do tipo pilha, como eu já falei, o que é? É o vetor mais uma variável inteira que nos diz, no fundo, quantos elementos tem na pilha. Na realidade, é um a menos, se a gente começa a numeração do zero, mas isso é detalhe. Tá certo? Então, essa estrutura, o tipo pilha, o que precisa ter? Uma variável inteira topo e um vetor, e aí a gente precisa prever tamanho máximo da pilha, onde esse tam_max é o tamanho máximo, 100, 1000, 200, o que vocês definirem. Isso normalmente é um define no início do seu programa. Mas poderia ser também uma variável, tá? E como é que funcionaria a função empilha? Notem que, normalmente, a gente quer que a cara, ou o cabeçalho da função, que isso aqui, às vezes também chamado de assinatura da função, fosse o mesmo tanto nesse caso como no caso anterior. Por quê? Porque a gente pode trocar uma implementação pela outra sem mexer no programa que usa essas funções. Certo? Então, a cara disso aqui é a mesma. A gente passa... Por que a gente passa aqui a pilha por referência? Bom, primeiro para manter a mesma cara, mas tem uma coisa mais importante. Notem que se eu tenho uma variável que contém essa pilha, eu não quero passar a pilha inteira. Por duas razões. Primeiro que ela seria copiada aqui. A pilha pode ser grande. Segundo, se essa função aqui vai mexer nessa pilha, tá? Se eu copiasse e mexesse nessa cópia, a pilha original não ia se alterar. Então, novamente, eu tenho que passar por referência. Tenho que passar o apontador para essa pilha. Certo? E aqui dentro o que eu faço? Aqui eu estou fazendo a verificação. Se o valor da variável topo dessa pilha for igual ao tamanho máximo menos 1, ou seja, se essa variável topo aponta para o último elemento possível, que a numeração é de 0 até tamanho máximo menos 1. Se a variável topo já está no último elemento possível do vetor, aqui o meu modo de pânico é simplesmente trata erro. Chama uma outra função que trata esse erro. Tá? Diz que estourou. Tá? Se não, tudo bem. Aumenta de 1 o valor da variável topo e coloca nesse vetor elementos o elemento x. Notem que o elemento x é do tipo t. Algum tipo para o qual eu estou usando a pilha. No problema anterior, aquele que nós acabamos de resolver, seria o tipo caractere. Poderia ser pilha de inteiros, poderia ser pilha de qualquer tipo. Tudo bem? Então, essa implementação, a vantagem é que a manipulação é mais simples, a inserção, remoção, é simplesmente mexer no apontador e colocar o elemento, tá? Mas tem essa limitação do tamanho fixo da pilha. Então, se a gente não sabe a priori qual será o tamanho possível, não tem jeito, tá? Uma pergunta para vocês. Nós acabamos de resolver aquele problema usando uma pilha, certo? Qual é o tamanho máximo que a pilha poderia atingir para resolver esse problema? Hein? Hein? Como é que é? Metade só?
Você não pode supor que a cadeia está correta, está balanceada. Se ela não estiver balanceada, pode ser tudo abre parêntese, não pode? E você só vai saber disso quando chegar no fim, né? Então, no pior caso, se você pegar uma cadeia que é assim, no pior caso você vai empilhar todos eles e aí no fim vai perceber que não tenho mais. A não ser que você fique testando também, a não ser que você conheça a priori o tamanho da cadeia, aí sim. Se passou do meio é que ela está errada. Mesmo sem verificar o resto, você pode dizer que está errada. Tá? Mas supõe-se normalmente que a gente não sabe o tamanho. Aí você... Então, no pior caso, o tamanho da pilha aqui seria o tamanho da cadeia. Certo? Se você sabe, com essa implementação... Ops. Fui muito para frente. Com essa implementação, se você sabe a priori o tamanho máximo da cadeia, você faz o tamanho da pilha ser metade disso. Tá? Ou igual ao tamanho, tá? Se você não pode consultar o comprimento. Tá? Mas se você não sabe o tamanho da cadeia que pode entrar, essa limitação de tamanho pode dar problemas. Pode estourar aqui alguma hora. Isso é muito chato. Escrever um programa que não funciona para um certo tamanho, tá? Se você sabe que pode acontecer, isso é muito chato. Tá? Então, nesse caso, das duas uma. Ou você adota algum esquema de realocação do vetor pilha, que pode ser feito, ou então usa implementação ligada, que normalmente estoura mais tarde do que essa. Perguntas? Diga. Aqui? Aqui nessa função? Espera aí, deixa eu apagar tudo. Aonde? Essa aqui. Ah, aqui? Ah, aqui? Ah, você não entendeu a anotação. Vamos ver. Eu suponho o seguinte. Essa estrutura toda está numa caixinha que é uma variável. Vamos chamar de variável Q, tá? Quando eu passei o argumento para empilha, eu fiz assim, empilha... endereço de Q e algum valor X. Por que endereço? Eu não estou passando o valor dessa caixinha, que é o vetor mais a variável topo. Eu estou passando o endereço dessa caixinha. Entendeu? Então o valor da variável P, a variável P, que ela existe, é uma variável dessa função, ela vai conter o endereço dessa caixinha. Então, mas o que eu quero pegar aqui? Eu quero pegar o componente topo. Mas não é de P, é do valor apontado por P. Então eu preciso pegar o conteúdo da variável P e colocar o seletor topo. Eu sei que isso muita gente se confunde no começo. C é chato. Hein? Ah, isso é a mesma coisa. Tá bom. Isso é a mesma coisa na realidade que escrever P flecha topo. Espera um pouquinho. Isso mesmo. Isso é uma nota. Flecha na realidade é uma abreviação, certo? Dessa anotação aqui. Ponto. Eu coloquei essa aqui para tornar explícito. Tá. Foi bom você perguntar isso. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Deixa eu apagar isso aqui. Não, deixa isso. Deixa eu usar outra cor. O que eu acabei de dizer para ele é o seguinte, tá? Que eu posso escrever asterisco P ponto topo. Isso aqui é a mesma coisa que P flecha topo. Certo? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso outro? Isso não quer dizer que todo mundo faz assim, cada um tem as suas idiosincrasias, certo? Todo mundo sabe o que é idiosincrasia? É um comportamento muito pessoal, às vezes meio estranho para os outros, tá? Eu tenho as minhas, cada um de vocês tem as suas, tá? Eu gosto de usar essa anotação quando eu realmente estou usando apontadores. Por quê? Porque essa flecha aqui dá uma ideia de apontador, não é isso? E para mim, apontador é aquilo que aponta para a memória dinâmica em geral. Quando eu estou usando passagem por referência, tá? Isso, para mim, conceitual, apesar de que na implementação é exatamente a mesma coisa, e Cell trata exatamente do mesmo jeito, eu pessoalmente gosto de tratar como passagem por referência. Então eu digo, olha, aqui eu não quero o valor de P, eu quero o valor contido na posição de memória apontada por P, certo? Então uso asterisco P.
E que valor é esse? Essa pilha aqui. Naquele valor, essa pilha tem dois componentes: o vetor e a variável topo. Naquele valor que é a pilha, eu quero o campo topo. Então, num certo sentido, isso aqui para mim, pelo menos visualmente, diz de maneira mais clara que aqui não estou pegando componente em uma estrutura de dados, andando como numa lista ligada. Eu estou pegando esse campo. Mas vocês estão livres para usar. Se vocês se sentem mais confortáveis com essa anotação, não tem problema. Tá? O importante é entender que as duas são equivalentes em qualquer contexto. Mesmo que seja apontador de verdade, do jeito que eu estava falando, pode usar essa aqui. Na realidade, a segunda é uma abreviação da primeira. O compilador C, quando enxerga essa aqui, trata dessa maneira. Então são sinônimos. Tudo bem? Agora, se vocês estão acostumados com uma dessas maneiras, continue usando que não tem problema. Aqui fica... Mas é a mesma coisa, né? Aqui o componente elementos, que é o vetor, e aqui o componente topo, que é aquela variável inteira desse objeto que tem essa estrutura. Tudo bem? Em algumas linguagens, essas coisas não são a mesma coisa. Por exemplo, para quem sabe Pascal ou outras linguagens assim, passagem por referência é uma coisa e apontador é outra coisa. Pelo menos no nível da linguagem. Na implementação, depois eles se confundem. Mas a maneira como vocês usam são diferentes. Porque conceitualmente eles são diferentes. Então pode ser uma vantagem ou desvantagem, porque essa anotação fica mais simples em Pascal, mas em compensação existem certos truques que vocês não podem fazer em Pascal e podem fazer em C. É uma questão de gosto. Mas é um pequeno detalhe, não tem muita importância. Quem for olhar na apostila vai ver que a gente usa Pascal e aí não aparece. Quer dizer, essas coisas são tratadas de maneira diferente. Okay? Bom, o próximo assunto seria o que era? Falar de voltar à notação polonesa, certo? E sua avaliação. São outros exemplos de uso de pilha, justamente para vocês adquirirem um pouco de intuição de o que é uma pilha, como é que ela se comporta. E o exemplo que eu vou dar, eu acho que é aquele de simular uma calculadora HP que tem que calcular os valores, mas ela enxerga a expressão sob a forma de notação postfixa, chamada de notação polonesa. Certo? Polonesa não quer dizer que todo mundo na Polônia usa essa notação, não tem nada a ver. Certo? Na próxima aula eu explico por que chama polonesa.